Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Hoje a gente vai trazer aqui quando só a superdotação não explica, né, os comportamentos aí do nosso paciente, com uma psicóloga super especial que trabalha comigo na Cognos. Deixa eu só aceitá-la aqui. Dúvida, gente, sobre, né, o que a gente for falando aqui, seja relacionada à dupla excepcionalidade, seja relacionada à questão mais diagnóstica da superdotação, podem ficar à vontade, enquanto a gente for fazendo a live, vão mandando aí as perguntinhas de vocês. Daí, você tá me ouvindo? Você tá travado aqui ainda. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me mandem aí, porque não sei se é a minha internet ou se é a internet da Dai. Então, vamos lá. Vamos só esperar ela entrar aqui certinho. Hoje, gente, a gente pensou de falar sobre duas condições, né? Que são muito comuns aí de chegarem como suspeita e trabalhando com avaliação neuropsicológica, né? São as principais condições que chegam, né, pra gente fazer o diagnóstico diferencial, tá? A gente vai falar aqui de autismo e TDAH, né? E quando a dupla excepcionalidade, quando é as duas coisas. Acho que a Dai vai tentar entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Aguardem só um minutinho, gente, que a Dai tá tentando entrar. Ixi. Deu certo, né? Deu, eu fiz uma confusão aqui, apertei, desapertei, tudo errado. Ficou processado. Você entrou, só que não entrou. Então, pois é. Então tá bom. Deixa eu tirar esses efeitos na minha cara. Bom. Da nossa live. Obrigada. Quero te agradecer aí, antes da gente começar, por aceitar esse convite, né? Para falar daí de uma coisa que a gente trabalha todos os dias e fala todos os dias no almoço, no café da manhã, em todos os horários, né? Exato. Ainda precisa de muito conhecimento sobre isso, né? E pensando na condição de altas habilidades, tem muita gente, né, aí ainda sem diagnóstico, tem muita gente com diagnóstico errado, né? Então a gente trouxe aí essa conversa hoje justamente para a gente aí, né, colocar cada coisa no seu devido lugar e, né, tá também quando é essas duas coisas, né? É superdotação, mas também é TDAH, é superdotação, mas também é autismo convivendo simultaneamente. Então, se você quiser se apresentar pra gente, Dai, né, um pouquinho sobre você, sobre onde você trabalha, né? Quem você atende. Bom, eu me chamo Daiane, então, muito prazer aí, para os seguidores da Poli. Bom, eu trabalho ali na Cognos, né? Sou formada em psicologia, sou mestranda em psicologia também, na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica na Federal. E meu foco no momento, né, hoje em dia, está sendo no processo de avaliação neuropsicológica, tanto com criança quanto com adolescentes e adultos, né? Principalmente com os transtornos aí do neurodesenvolvimento e outras condições neurodivergentes. Então, tanto TDAH, o autismo mesmo, e também os casos, né, principalmente que chegam para a gente bastante ali na clínica de superdotação. Então, trabalho na Cognos ali junto com a Poli, né, principalmente voltada aí essa questão da avaliação neuropsicológica mesmo. Uhum. E conta pra gente, né? As condições elas chegam ao nosso consultório de uma forma assim muito clara, que você bate o olho e fala, superdotado, é isso mesmo. Ou chega, né, aquele comportamento assim, como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças que a gente tem que ir montando pedacinho por pedacinho. Como é que você tem percebido isso dentro, né, da sua prática clínica? Eu acho que a maioria principalmente quando a gente pensa em adultos, assim, né? A maioria dos adultos que chegam pra gente, quando a gente pensa em dupla excepcionalidade, são pessoas que geralmente são muito mais complexas ainda, né? Do que os casos isolados, assim, né? Então,
Eu acho que chega bem dessa forma de um quebra-cabeça mesmo, daqueles que já foram diagnosticados com várias coisas, mas ainda não sabem de nada, não entendo direito o que se passa comigo, porque parece que e vem justo com essa fala, né? Que a gente acabou pontuando ali, né, no título da live, né? Porque uma coisa só não explica todos os meus comportamentos, né? Então, eu até me identifico com alguns sintomas de um TDAH, mas parece que não explica tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas características, assim, que divergem, e geralmente, assim, dos casos que eu vejo, né, aí pela internet, enfim. Porque hoje em dia, querendo ou não, a maioria dos casos chegam mesmo com esse discurso mesmo, né? Do que a gente acaba vendo aí na internet. Mas é um baita de um quebra-cabeça aí para a gente poder pensar. E acho que é importante, né? A gente até pontuar, Poli, eu não sei se antes de eu entrar, você acabou falando do que é a dupla excepcionalidade em si, falou? Falei ainda. Pode... Mas eu acho que é interessante a gente pontuar para as pessoas entenderem, porque o que é, então, a dupla excepcionalidade? A dupla excepcionalidade é quando a gente tem aí um caso de altas habilidades ou superdotação associado a alguma outra condição. Pode ser associada a um TDAH, a um autismo, né, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, mas também pode estar associada aí a um quadro de transtorno de humor, como uma bipolaridade, né, e outros transtornos aí até de personalidade. Então, é quando a gente tem as altas habilidades, que é uma condição, não é considerado um diagnóstico, né? Uma condição associada a algum diagnóstico. E quando a gente vai ver isso, quando a gente vê isso, né? Quando a gente vê que a superdotação não explica todos os sintomas, assim, que ainda tem muitos prejuízos que não podem ser explicados pela superdotação. Então, acho que é hoje isso que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Nosso intuito. E qual que é o ponto, Dai? Assim, a partir, né, daquele ponto, não é mais superdotação, né? Já é um transtorno, por exemplo, né? Quando a gente pensa em TDAH e pensamos em autismo, né? Que são as duas condições dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento que mais chegam, né? Que a gente tem mais casos aí de dupla excepcionalidade. A gente nem vai entrar nos aspectos, né, emocionais aqui, de ansiedade, de humor, de personalidade. Mas quando a gente tem quadros, né, do neurodesenvolvimento, assim, qual que é o ponto, né, ali que a gente pensa, opa, né, tem algo mais por aqui, né? Não é só a superdotação que está explicando todo esse comportamento. Tem algum nível de prejuízo? Tem alguma coisa, né, que a gente precisa observar? Ou até mesmo, né, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que, né, não são da área da psicologia. Como que eu sei, né, que isso talvez não é só superdotação? Bom, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando numa questão justamente dos prejuízos, da intensidade e da frequência dos prejuízos que são causados no dia a dia daquela pessoa por conta daquelas características e daqueles sintomas. Então, muitas vezes, não é que a superdotação não tem lado ruim, né? A gente não considera a superdotação um diagnóstico justo porque a gente não vê, num caso isolado de superdotação, muitas vezes, prejuízos tão significativos aí que acabem atrapalhando de uma forma tão significativa a vida dessa pessoa, né? Então, por exemplo, uma criança com altas habilidades, ela pode ter uma intensidade emocional muito forte, que acaba fazendo com que ela tenha até crises de ansiedade, né? Tem crianças com altas habilidades que acabam até chegando uma questão mais depressiva, né? Um transtorno até de humor, enfim. Mas a gente tem que pensar que aí a gente já está associando uma outra condição também, né? Então, são sintomas tão intensos e tão frequentes que acabam tendo prejuízos significativos na vida daquela pessoa. Né? Então, por exemplo, um TDAH, né? A gente tem que pensar... Tem muita essa confusão, eu acho, do TDAH com a superdotação, porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes o superdotado também fica entediado com tarefas burocráticas. O superdotado também vai ter milhões de ideias ali, vai acabar, né, não conseguindo, às vezes, colocar em prática tudo aquilo que ele pensa, porque tem uma criatividade gigante aí, que fica com esse tanto de ideias, mas isso não significa
que ele tenha prejuízos funcionais na vida dele por conta disso, assim, é porque ele tem vários interesses, no fim das contas, né? O superdotado costuma ter vários interesses, mas ele tem um trabalho mais fixo ali e muitas vezes ele não consegue colocar em prática todos aqueles interesses que ele tem. Então, eu não consigo trabalhar e ainda fazer 1000 cursos e seguir para várias áreas. Mas isso não tem um prejuízo significativo na vida dele, mas uma questão de interesses. Diferente de um TDAH mesmo, né? Que vai ter esse grande número de interesses, muitas vezes, e acaba não conseguindo organizar todos esses pensamentos e colocar todo esse potencial dentro da prática, né? Acaba não iniciando os projetos, ou começando um projeto e não finalizando, pulando de uma coisa para outra, né? Porque tem essa dificuldade de persistir nos projetos. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que estar pensando sempre no prejuízo funcional que a pessoa tem com aquelas características, né? E é assim que a gente vai fazer esse diagnóstico, ou um diagnóstico diferencial, né? Pensando só nas condições isoladas, então quando tem só superdotação, quando tem só autismo, quando tem só TDAH, ou nesses diagnósticos combinados, né? Que a gente chama aí da dupla excepcionalidade. Mas eu acho que é mais ou menos isso, pensar no nível de prejuízo funcional, né, Poli? Na parte ali do TEA, né? Daí você tem vários exemplos aqui, né? Do que pode ser confundido na parte do TDAH. Tem que o que mais aparece, muitas vezes, é a queixa de isolamento social, eu não me sinto potente, né? Eu tenho dificuldade de interagir socialmente, eu não tenho nenhuma motivação social, porque, né, ao longo da minha vida, com tantas coisas, as pessoas usaram tanto de mim, né? Fui tão amado que hoje eu não tenho nenhum interesse em atividade que envolva o contexto social, algum tipo de interação, né? Não tenha a compreensão do funcionamento, né, dessas interações e tudo mais. E a gente vai verificar que eu acho que dentro do TEA e das altas habilidades, essa parte, né, da comunicação, da interação social é o que mais, né, vai ter ali como, né, e que vai fazer a gente pensar talvez ali, né, numa condição associada ou não, né? Perfeito. Pensando assim, Dai, né, que a gente está discutindo aqui sobre essa questão dupla. Quais são, né, essas características que, né, estão ali ainda dentro das altas habilidades, mas se avaliarmos o nível de prejuízo, o nível do impacto, né, que ela tem ali para uma pessoa, a gente pensa que pode ser uma dupla excepcionalidade. Eu acho que pensando no autismo, a gente tem que, principalmente nessa questão da interação social, porque eu acho que é o que mais chega pra gente ali, né? Esse prejuízo na socialização. Então, como que a gente faz, qual que são uma das características, assim, né? Que a gente faz esse diagnóstico diferencial dentro das duas condições. Bom, a questão da socialização, na verdade, da superdotação, geralmente não chega a ser uma dificuldade de compreensão das relações sociais, né? Uma dificuldade de interpretação ali de como essas interações estão acontecendo, né? De compreender o que o outro está pensando, ou até poder inferir, né? O que o outro está pensando e com isso eu vou me ajustando dentro do meu comportamento. A questão da socialização ali do superdotado, às vezes até é difícil para eles chegarem nesse ponto de até admitir, né? Mas às vezes até uma preguiça, assim, e uma dificuldade de interação por conta de um desinteresse mesmo, assim, né? Eles não têm um prejuízo no que a gente chama de cognição social, né? Que é justo essa questão da gente pensar o que o outro está pensando, ou inferir, né, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, como que eu devo adequar o meu comportamento aí para estar bem ajustado socialmente. Então, o superdotado não costuma ter queixas como essas, assim, né? Ele costuma, às vezes, ter um desinteresse, uma dificuldade de pertencimento, justo por conta dos interesses, os hobbies, assim mesmo, né? Ou interesses mesmos que são muito... que são muito diferentes das outras pessoas. Eu vi que alguém perguntou ali preguiça. Não é que é preguiça, né? Mas eles, às vezes, eles sentem esse desinteresse. Porque para eles não têm paciência, muitas vezes, né? De ficar nessa conversa casual que as pessoas costumam, né? Então, eu tenho preguiça de ir lá no churrasco para ficar falando
das coisas que aconteceram aí pela TV, né? Que estão passando de notícia da internet, enfim. Então, realmente, às vezes chega a ser realmente uma preguiça. Eu prefiro ficar aqui estudando sobre alguma coisa que eu gosto, né? Dentro dos meus interesses, porque eu tenho a dificuldade de encontrar pares que tenham interesses em comum, que tenham interesses parecidos, que consigam ter conversas mais profundas e reflexivas do jeito que eu gosto de ter, né? Então, claro, a gente tem que ver que cada caso é um caso, mas a grande questão é que o superdotado ele não vai ter esse déficit na cognição social. Então, ele sabe que os outros esperam, e justo por ele saber que os outros esperam, que dentro de um churrasco, por exemplo, ele fale sobre o futebol, sobre as coisas que estão acontecendo aí no mundo, as notícias aí, né, as fofocas e tudo mais, ele acaba sendo considerado, assim, como alguma coisa que para ele é inútil. Então, eu prefiro estar conversando sobre outras coisas e me dedicando a outras coisas que fazem mais sentido para mim. E eu acho daí que dentro disso que você está falando, né, da parte da interação social, é muito comum, né, o superdotado chegar ao consultório falando assim, tem momentos que acaba a minha bateria social, né? Geralmente eles falam isso, teve um momento lá que já deu para mim, depois que eu interajo, eu preciso de, sei lá, tantos dias, porque daí a gente vai ver que tem pensamentos ansiosos dentro desse comportamento, né? Então eu tô constantemente em hipervigilância. Nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Nossa, mas o que eles vão achar de mim? Porque eu tô achando isso que é baboseira. Ou, nossa, que nada a ver o que eles estão falando. Nossa, agora o que eu vou fazer agora? Né? Então, muitas vezes esse questionamento e esse, né, corpo vai entrar em hipervigilância, até numa ansiedade social, muitas vezes, né? Sim, e aí, exato. carga, muitas vezes, depois. Mas, assim, de tanta ansiedade por, né, compreender demais, né, de como funciona aquela interação. Perceber sinais que os outros até não percebem, né? Sim. Perfeito. Tá percebendo a todo tempo sinais que os outros não percebem, e eu prefiro ficar mais reservado, prefiro ficar mais comigo mesma, assim, não estar presente totalmente em todas essas relações, porque eu sei que vai me cansar demais. E eu, né? na superdotação vem um pensamento a mais, vem um pensamento de tem algo de errado comigo, porque por que eu tô assim? O outro não tá, o outro tá dando risada, né? O outro tá coisa. Então acho que aí acaba aumentando ainda mais, né, esse nível de sofrimento dentro da interação social. Exato, perfeito, exatamente. Eu vi ali que ela comentou, né? Essa questão de preguiça que a escola fala, né? Eu não estou falando uma preguiça da parte de quem olha por fora, né? Mas o que eles trazem dentro do consultório pra gente. Então, às vezes, alguns adultos chegam com essa frase mesmo. Às vezes eu fico até com preguiça de ir lá no churrasco, de ir lá na socialização, no happy hour da empresa, porque eu sei que eles vão ficar falando de coisas que eu não tenho interesse. Então, não é nesse sentido, né, que a colega colocou ali. Mas, enfim, entendo, né, que talvez essa palavra tenha dado outra coisa a entender. Mas é mesmo esse desinteresse porque tem outras coisas que importam mais, e justo isso que a Poli falou, essa bateria social, né? Tem coisa, eu vou ter que fazer muito esforço, né? Eu tenho que fazer muito esforço para ficar conversando desse papo furado que para mim não faz sentido nenhum. E aí eu sei que isso vai me cansar, porque realmente cansa bastante, né? E eu acho aí... que outro ponto também da interação social, que muitas vezes esse superdotado vai carregar uma história, né, ali de vida, onde ele tentou interagir, mas assim, falei, teve lá situações que ele foi abusado, né, os outros se aproveitavam dele na escola, né, ele era lá a pessoa que fazia o trabalho, que passava o final de semana inteiro fazendo trabalho, né, então assim, muitas vezes mecanismo da própria personalidade de fugir dessas interações sociais, né? Porque já sofreram tanto antes. Né? Porque essa interação né, de certa forma, é ameaçadora. E aí, assim, como mecanismo de enfrentamento, eu fujo, né? Eu me isolo para não me conectar, né, ali com aquela interação. Exato. A gente tem aí, né, de pontos dentro dessas características que fundam, né, o autismo e a superdotação. E eu acho que o autismo tem bem essa característica, né? Da dificuldade de perceber essas dicas sociais, né?
de perceber quando o outro, às vezes, eu tô falando demais sobre um assunto que eu gosto, né? Que o superdotado também pode fazer isso, né? Falando demais sobre um assunto que eu gosto, porque começa a falar, e daí quer ficar falando muito sobre isso, né? Porque é um assunto interessante. E a pessoa com autismo, a gente já vê uma dificuldade de talvez perceber as dicas sociais, então até onde eu posso ir, quando que eu tenho que parar, de tentar entender, né, se a pessoa está gostando daquilo que eu estou falando. Então, bem essa questão dessa cognição social que faz com que eu entenda e com que eu me coloque ali numa posição de entender o que, que o outro espera de mim, né? O superdotado não tem essa dificuldade de perceber o que, que o outro espera. Ele justo se isola porque ele sabe o que, que as pessoas esperam dele, né? E aí, para ele, como ele já sabe o que, que as pessoas esperam e não é uma coisa que ele está disposto a estar fazendo em determinado momento, claro que em outros momentos ele pode estar, né, querendo ter aquela interação, enfim, né? A gente pode ter todos os casos. Mas, por isso, por escolha, às vezes até ele acaba preferindo ficar mais na dele, né? Não que não tenha essa necessidade social, eu acho que tem e tem muito. Mas a dificuldade ali é de se sentir pertencente dentro do grupo, por essa dificuldade de... parece que eu não estou sendo eu por completo. Eu acho que o superdotado tem muito isso, né? Parece que eu não consigo ser quem eu realmente sou por completo, né? Dentro das minhas relações. Parece que eu sou partes de mim, dependendo do grupo que eu tô. E isso desgasta, né? Eu não poder ser eu mesmo. E até daí, pensando daí no diagnóstico diferencial, né? Eu acho assim que quando vem ali um perfil, né, com dupla excepcionalidade, vai vir um perfil assim, com comentários muito sinceros, com dificuldade, né, de agora já passei dos limites, né? Agora já tô sendo inadequada, agora, né? Perfeito. Já, né, tô sendo muito formal para a ocasião, né? Geralmente, quando tem uma dupla excepcionalidade, a gente vai notar que na fala e no comportamento ali verbal deles, muitas vezes, né, quando tem um perfil de altas habilidades junto com o autismo, muitas vezes vão ser pessoas que falam, né, muito certo, até assim, fora de contexto, né, no contexto informal, falando numa linguagem muito formal para a ocasião, né, e tendo dificuldade de modular, né, de ter esse jogo de cintura, em qual ocasião que eu uso, né, uma gíria, ou quando eu uso, né, sei lá, quando eu falo de uma forma ou de outra forma, né, então também aparece. Claro que muitas vezes o superdotado vai ter uma linguagem muito mais robuscada, né, mas vai ter essa flexibilidade que muitas vezes no autismo a gente vai ver dificuldade já quando o paciente chega até a gente. Não sei se isso, né, também acontece contigo. Eu acho que até, por exemplo, de entender, por exemplo, eu estou num almoço ali, mas dentro do trabalho. Então, se eu estou dentro do trabalho, eu preciso ser muito formal, né? E a gente sabe que não, né? Às vezes, durante o almoço, ali com os colegas de trabalho, a gente pode dar uma flexibilizada, fazer brincadeiras, enfim. Então, eu acho que essa dificuldade ali que a pessoa com autismo tem, né? De poder flexibilizar e ter esse comportamento mais fluido até, né? E eu acho que as interações sociais da pessoa com autismo, né? Elas acabam sendo mais... elas acabam chegando, elas acabam tendo um limite maior, assim, né? Porque muitas vezes, pelas características ali da superdotação, então, pela pessoa ter um bom vocabulário, né? Conseguir se comunicar muito bem, às vezes, né, até ter um QI verbal bem alto, ela consegue até compreender algumas situações das relações e com isso ela consegue mascarar alguns sintomas do autismo, né? É isso que a gente chama do masking. Mas isso não significa que esses sintomas do autismo não continuem aparecendo, né? Então, os sintomas do autismo ainda continuam aparecendo, por mais que a pessoa mascare ali muito das características, mas a partir do momento que a gente tem uma conversa mais profunda e mais demorada, que saia daquilo que ela espera ou daquilo que ela já aprendeu, né? Até por ser superdotada e ter essa capacidade de compreender e até perceber alguns sinais e acabar imitando, né, algumas coisas que as pessoas fazem. Quando a gente chega nesses relacionamentos mais profundos,
a gente vê, sim, né, uma dificuldade de uma interação mais fluida, né? Então, uma coisa bem importante da gente investigar dentro dos casos de autismo e as altas habilidades juntos, quando adulto principalmente, né, é da gente poder entrevistar, né, e fazer esse contato com as pessoas que estão ao redor do paciente ali, né? Então, a gente fazer uma entrevista com a pessoa que mora com ela, né? Às vezes com o marido, com a esposa, com algum amigo que está sempre próximo, porque eu acho que essas informações, isso traz muita informação para a gente mesmo, né? Do que a gente está vendo ali de diagnóstico mesmo. Uhum. E eu acho que isso não é negociável, né? Daí, quando a gente pensa nessa do autismo, conversar com fontes externas muitas vezes não vai ser negociável, porque a gente vai verificar que no autismo vai ter uma dificuldade de metacognição, de autoconhecimento, né? Então, muitas vezes, o que o paciente vai falar para você, você vai olhar, vai falar, será que é isso mesmo? Essa história, né? Então, eu vou ter que procurar. E aí, quando a gente vai conversar com as outras fontes de informação, a esposa, o esposo, o filho, o tio, o pai, o primo, né, que convive ali com a gente vai ter muito mais informações. E aí, até assim, pensando, será que é só autismo? Será que é só superdotação? Ou será que é os dois? A gente vai conseguir perceber, né, essa esfera. E principalmente, eu acho que o prejuízo, né, dentro ali do comportamento no dia a dia, né? Eu acho que não falou aqui, mas uma coisa também, assim, que se confunde muito é as questões sensoriais, né? Os sensoriais, né? Assim, até que limite, né, passa de ser um incômodo sensorial ou uma necessidade sensorial em comum, e desde quando, né, passa ali a ser um padrão restrito de comportamento, um padrão mais estereotipado de comportamento, né, que a gente vê aí daí dentro do espectro do autismo. Quanto que isso se torna disfuncional, assim, né? Quando a gente pensa em prejuízos funcionais, que a gente usa muito essa palavra, né? Eu fiquei pensando que talvez isso não fique tão claro. Mas, basicamente, é o quanto que isso atrapalha na vida dessa pessoa. O quanto que ela deixa de fazer algumas coisas por conta disso. Então, por exemplo, né? Eu posso ter, né, uma dificuldade muito grande, né? Dessas questões sensoriais e tudo mais. E, por exemplo, eu ficar um dia de trabalho e me sobrecarregar demais, porque eu tenho muito contato com as pessoas, né? Acabo tendo que conversar todo dia e tudo mais. E aí eu chego de noite e preciso mesmo me reconectar, preciso dar uma descansada, porque a minha bateria aí realmente acabou. Diferente, né, de uma situação de, por exemplo, eu já chego no trabalho tão cansada e tão exausta só pelo caminho que eu faço até o trabalho. Então, às vezes, alguma frustração que eu tenho no trabalho de alguma coisa que não dá certo me tira tão do sério que aquilo acaba com o meu dia, né? Então, e de frustrações simples, assim, por exemplo, a gente, né? Um paciente que faltou, ou até a comida que eu esqueci de levar, né? Eu posso ter alguma questão ali que saia da minha rotina e que pode me causar um desconforto, né? Mas a questão é o quanto que aquilo vai atrapalhar o meu dia. Então, a gente vê que pessoas com autismo têm essa rigidez. Então, e aí qualquer questão sensorial, até no dia a dia, de, meu Deus, ficou um barulho muito grande lá no meu trabalho hoje e aquilo me desconcertou. Eu não consegui trabalhar. Eu realmente não consegui trabalhar, né? Ou eu tive um caso, né? De que realmente ela tinha uma questão sensorial tão grande que ela não conseguia comer fora de casa. Não conseguia. E com isso ela passava um dia todo sem comer. Né? Então, o quanto que esses prejuízos, né, são suficientes aí para atrapalhar mesmo, para atrapalhar o dia a dia daquela pessoa. Então, às vezes, eu deixo de viajar porque eu costumo me incomodar muito com algumas questões sensoriais que as outras pessoas não entendem. Eu deixo de fazer coisas que eu gosto por isso, né? Eu não consigo ter essa flexibilidade ou até me adaptar, criar algumas estratégias aí para lidar com essas situações, porque eu acho que essa questão sensorial na superdotação também acontece muito, mas muitas vezes eles acabam encontrando estratégias para lidar com isso, mesmo diante do caos ali, né? E eu acho que a dificuldade do autismo é justo essa, de ter essa flexibilidade de, não, então,
Então, tudo bem, né? Eu vou do mesmo jeito, daí eu dou um jeito lá. Daí, na hora que eles forem comer, eu faço alguma outra coisa. Não. Se não dá, não dá, então eu não vou. Então, Uhum. eu acho que é essa a grande dificuldade. Eu acho que na infância, essas dificuldades relacionadas às questões sensoriais, né, de roupa, de comida, de textura e tudo mais, eu acho que ela acaba sendo muito mais intensa e fácil de ser identificada do que no adulto, né? Porque o adulto que chegou ali com, né, feita de dupla excepcionalidade na fase adulta, Uhum. ele suportou todo esse nível de sofrimento ao longo da vida, né? Então, Uhum. é muito mais difícil a gente identificar o nível de prejuízo, porque teve, né, de certa forma, uma flexibilidade de, então eu fui encontrando roupas com outro tecido, eu gosto mais de moletom, eu gosto mais de não sei do que, eu coloco, né, um fone para estudar, eu fecho a porta da casa, eu vou morar em outro lugar, né? Então é bem comum, né, a gente ter na infância, né, crianças ali com diagnóstico de dupla excepcionalidade, com esses sinais sensoriais muito mais exacerbados, Exacerbados. coisas nervosas, né? De raiva, né? Da própria rigidez mesmo cognitiva, né? E aí, Uhum. na própria autorregulação, né? Então, era o sapato que eu queria desse jeito e que não vai ser desse jeito, vai ser do outro jeito, né? E aí, Uhum. Ou a meia, a é, costura da meia está incomodando. exatamente, né? Então, assim, e que sinais daí que fogem, né, da superdotação e que estão só no autismo? Eu acho que principalmente, Polha, essa questão dessa da questão dessa interação social, dessa dificuldade de entender as relações sociais. Eu acho que eu acho não, né? A gente vê que na superdotação a pessoa não tem dificuldade de entender, de compreender as relações sociais. Mas ela sim tem essa dificuldade assim de pertencimento, né? De ter os mesmos interesses, que faz com que ela acabe tendo essas dificuldades de interação mesmo, e de criar vínculos e tudo mais, né? Mas eu acho que no autismo isso acaba sendo bem diferente. Então a gente tem que estar sempre entendendo, acho que é o mais importante, tanto no autismo quanto em outras condições, da gente entender a natureza desses sintomas. Então, por que que isso acontece, né? Eu tenho uma dificuldade de interação social, mas por quê? Porque eu não entendo como essas relações acontecem, então para mim não faz sentido quando uma pessoa não fala diretamente o que ela quer para mim, né? Ou ou não, né? Essa dificuldade social já vem. Porque o meu sistema de alerta está tão ligado a todo segundo que eu fico preocupada a todo momento com o que a pessoa está pensando sobre mim. E aí eu acabo não conseguindo ter essas relações. Então eu tenho medo de ir lá e falar alguma coisa que eu não deveria, né? Eu tenho medo de ir lá apresentar dentro da escola, tenho medo de apresentar um trabalho e as pessoas rirem de mim, né? E as pessoas falarem que eu disse alguma coisa errado. Então a gente vê bem essas diferenças quando a gente pensa na natureza daquilo, né? A causa ali, né? Do por que que aquilo acontece, né? Então, é bem aquela questão do iceberg mesmo, né? Se a gente vê o iceberg, estão lá as questões sensoriais, né? Porque a gente tem que pensar que o superdotado, que o cérebro do superdotado, ele é mais sensível e mais responsivo aos estímulos. Com isso, ele também pode ter questões sensoriais, né? E ao mesmo tempo que ele acha maravilhoso tudo aquilo que é belo, aprecia o belo, né? E tem essas sensações muito gostosas com músicas agradáveis, com cores, coisas bonitas, ele acaba indo para o extremo também, junto com a intensidade, né? De se incomodar muito com aquilo que acaba sendo desagradável, né? Que traz uma sensação desagradável. Então, e o autismo também vai ter isso. Então, a gente tem que pensar nos sintomas do iceberg, mas para a gente poder fazer um bom diagnóstico, né? Um diagnóstico diferencial, ou até ver se tem as duas condições juntas, a gente tem que pensar da onde está vindo esses sintomas, tá? Qual a natureza desses sintomas, né? Uhum. E eu acho assim também, daí, enquanto você foi falando, que eu lembrei também, assim, que existem alguns sinais comportamentais, né? Então, assim, de uma expressão facial mais fechada, conformação da expressão facial. Então, quando eu vou contar uma coisa super empolgante, alegre, né? Eu mantenho essa mesma expressão facial. Opa, né? Pode ser que exista aí, né, uma dupla excepcionalidade. É. Quando
tanto direcionamento, né, objetivo na vida, do que quer ser, de como vai desenvolver, né? Muitas vezes vai aparecer ali um potencial criativo, né, super acima da média, mas assim, como que eu vou vender, como que eu vou fazer esse negócio vingar, né? E vai ter muita dificuldade, muitas vezes, nessa orientação direcionada aos objetivos, né? Quando a gente pensa ali na questão né, dessas duas condições convivendo simultaneamente. E eu acho que também uma coisa assim que daí é inegociável é a questão mais relacionada à parte assim, dos padrões, né, repetitivos de comportamento, né? Então, da necessidade de se balançar, de andar em círculos, de Uhum. mexer certos movimentos com o corpo, né, para circular. Então, acho que isso também assim foge, né, só da altas habilidades, né? Exato, né? Eu até estava pensando, enquanto você foi falando, né, Poli? É... Nossa, tinha duas coisas, na verdade, que eu fui pensando. Mas eu acho que principalmente em relação a uma outra diferença, né? Porque o superdotado costuma ter esses interesses intensos e, às vezes, repetitivos, né? E o autista também, né? Só que a gente tem que ver que, na verdade, o que acontece geralmente com os superdotados, né? Eles têm um interesse que eles conseguem aplicar esse interesse no dia a dia. Então, eles têm um interesse gigante por algum tema específico e eles vão procurar muito a fundo sobre aquele tema, né? Vão esgotar todo o conhecimento que eles têm para aquele tema e muitas vezes passar para a próxima, né? O autismo, muitas vezes, né? A pessoa com autismo, ela fica repetindo, muitas vezes naquele interesse que ela já tem, mesmo que ela esgote aquele conhecimento, né? Mesmo que ela veja que acabou, ela costuma repetindo e se focando naquilo que ela tem interesse mesmo, né? Então a gente percebe que essa distinção dos interesses repetitivos e intensos mesmo da superdotação e do autismo também acabam sendo um fator assim importante dentro do diagnóstico, né? Então, às vezes, o superdotado também consegue colocar mais na prática e estender esse interesse, né, para outros contextos. Então, por exemplo, eu tenho muito interesse sobre a, a mitologia grega, né? E aí ele consegue transpor esse conhecimento da mitologia grega, por exemplo, dentro da matemática, e vai buscar dentro da matemática, né, outros conhecimentos sobre isso. Então, ele vai transpondo esse conhecimento para outras áreas também. E o autismo não, né? Ele fica fixo e rígido naquele interesse mais restrito e mais repetitivo por ter justa essa dificuldade de flexibilidade, né? Eu até vi que teve uma pergunta ali falando sobre qual que é a diferença, né, da rigidez do autismo das altas habilidades, né, dessa inflexibilidade. Geralmente, eu acho que a rigidez da flexibilidade, a inflexibilidade cognitiva aí da superdotação aparece por meio do perfeccionismo, muito, né, do perfeccionismo. Então, eu não consigo largar daquela coisa até eu conseguir terminar ela por completo e tá a coisa mais linda e perfeita do mundo, né? Então, é aí que vem essa rigidez. Não, eu não consigo parar, eu não consigo, eu vou ter que tratar de todos os detalhes, porque aquilo acaba sendo uma coisa importante, né? A gente vê as crianças, por exemplo, estão desenhando lá e acabam rasgando a folha porque não conseguem colocar o que está dentro da cabecinha delas para o papel. Às vezes até por uma questão motora mesmo, né? Que elas ainda não têm totalmente desenvolvidas, então tem toda aquela ideia na cabeça e eu não consigo colocar em prática. E aí vem esses sintomas de rigidez, dificuldade de lidar com as frustrações, né? Porque tem toda uma expectativa na cabeça que eu não consigo colocar nessa prática, né? Então, eu acho que na superdotação é mais isso, né, Poli? O que você acha? Concorda? Eu acho que é basicamente isso. Gente, se Uhum. tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui pra gente, a gente vai tentar responder todas, tá? Uhum. E agora, né, como a gente pensou também de falar sobre um pouquinho mais sobre o TDAH, Uhum. Dai, então assim, a gente pensa ali que o TDAH, né, ele corresponde a um tripé, né, onde tem o quê? Prejuízo de atenção, prejuízo né, relacionado à impulsividade e ali um comportamento mais hiperativo, né, que tem Uhum. inquietação,
de movimentação, que isso também é muito comum, né? Esses 3 sintomas, né? Talvez ali a hiperatividade e a desatenção sejam os mais claros, aí que mais se confundem, né, com as altas habilidades, né, do que Uhum. talvez a impulsividade, porque a impulsividade É. acaba parecendo um pouquinho, né, mais assim, óbvia. Como que aparece, Dai, esses sintomas, né? Como que esse indivíduo chega até o consultório, né? E geralmente, assim, eu até hoje eu acho que chega mais por TDAH do que por superdotação, Com né? certeza, Eu com certeza. tenho um problema, eu sou desatento, eu tenho um problema, eu sou muito impulsivo, eu tenho um problema, eu não consigo terminar minhas coisas, eu só procrastino, né? Geralmente é esse curso que eu recebo, não sei se você. Perfeito, eu também é sempre assim, né? Eu sou procrastinador, eu tenho, né? Sempre vem essas os sintomas mesmo, né? Os prejuízos que acontecem. Nunca vem pela, mas eu também sou muito criativo, tenho um potencial muito grande, né? Sempre fui bem na escola, enfim. Mas Uhum. vamos pensar aí, né? Quando tem essas características e quando fazer esse diagnóstico diferencial ou até a dupla excepcionalidade, né? Então, da mesma forma do autismo, a gente tem que pensar o quanto que isso atrapalha na vida daquele sujeito, né? Uhum. Porque pode acontecer, sim, que o superdotado tem algumas disfunções executivas, que a gente chama, né? Que faz com que tenha algumas dificuldades de planejamento, organização mesmo, né? De regulação das emoções, ou até mesmo de procrastinação mesmo. Mas, mais uma vez, a gente tem que voltar. Qual que é a causa desses sintomas? Por quê? Porque o TDAH, a gente vai ver uma disfunção que é neurobiológica, né? A gente tem uma disfunção neurobiológica no TDAH, que vai fazer com que essa pessoa tenha realmente dificuldade de focar naquilo que é preciso, né? Nessas tarefas mais chatas, mais burocráticas. Muitas vezes no TDAH a gente vê essa... No TDAH e altas habilidades junto, a gente vê esse potencial gigante da pessoa, mas ela fica assim realmente, né, muito animada quando tem alguma coisa nova, mas ela também desanima muito rápido, né? Ela não consegue se manter persistente frente aos desafios, eu acho, né? Eu acho que ela fica muito animada e ela num primeiro momento está super empolgada, a gente sabe que ela tem um potencial gigante, mas muitas vezes ela não consegue colocar esse potencial em prática, né? Não consegue colocar tudo aquilo que ela tem em prática. Então, é como se fosse... eu tenho ali os ingredientes, mas falta o fermentinho, né? O fermentinho, justo essas funções executivas que vai fazer o bolo crescer, né? Então, eu acho que é isso que impacta mesmo as questões ali dentro do TDAH. Então, às vezes, aquela criança que ela realmente tem essa dificuldade de prestar atenção em sala de aula, mas o professor vê que ela sabe muito, gosta muito de curiosidades, né? Sabe muito sobre tudo, quer ajudar os colegas, tem esse interesse mesmo nos estudos, só que é uma dificuldade muito grande para ela ficar parado, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, isso pode acontecer só na superdotação também, né? Pensando numa hiperestabilidade psicomotora. Então, acho que a gente acaba fazendo... não sei se a live fica mais esclarecedora ou mais confusa, porque a gente sabe que tem muitos sintomas que são parecidos, né? Uhum. Mas, por exemplo, na superdotação, a gente pensa nessas características, né? Talvez uma hiperestabilidade psicomotora, que faz com que a criança tenha essa necessidade de agitação muito grande, né? Gosta de falar bastante, né? Não consegue muitas vezes ficar parado. Mas, quando tem só superdotação, isso não prejudica muitas vezes a aprendizagem dessa criança, né? Isso não vai ter um impacto tão grande que faz com que ela acabe perdendo algum conteúdo, acabe perdendo coisas importantes no dia a dia dela. Ela tá se mexendo aqui, mas ela tá conseguindo prestar atenção em tudo que tá à volta dela. Uhum. Eu acho Assim como essa questão da distração. Eu acho que um ponto aí que você está falando, Dai, é que muitas vezes é importante a gente avaliar, né? Por exemplo, a criança, ela levanta e vai andar pela sala porque ela quer ajudar os amigos que não entenderam, porque ela já terminou e está entediada, né? E quer fazer uma partida, é mais legal. Ou porque, de fato, ela não consegue em qualquer atividade, né? E geralmente, Uhum. a TDAH junto,
com altas habilidades, esse indivíduo vai sofrer, porque ele quer concentrar, mas ele não consegue. Ele tem, né, assim, né, você trouxe ali que é neurobiológico, né? Então, assim, é essa vontade intrínseca, né? De se movimentar, de ficar inquieto, de pegar em coisas, de cantarolar. E aí, talvez na testagem cognitiva é mais fácil a gente fazer a separação, né? E ver claramente quem tem TDAH através da testagem do que da testagem do autismo, né? Que é mais e que é mais assim de observação clínica do comportamento, né? E da nossa relação ali com o paciente, por mais que a gente tenha critérios pré-estabelecidos, no TDAH muitas vezes a gente vai encontrar um prejuízo em desatenção, um prejuízo em memória operacional, um prejuízo, né, lá no, né, em memória, e muitas vezes, né, porque não consegue prestar atenção, e até, né, prejuízo ali na função executiva, né, principalmente. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no quanto que isso está atrapalhando, né? O quanto que isso causa sofrimento para aquela pessoa, né? Então, eu queria, eu tenho muita vontade de fazer um tal projeto, eu queria muito estudar sobre esse assunto, eu queria muito parar e me concentrar durante a aula, mas eu não consigo. É uma coisa, é mais forte que eu, né? Eu não consigo. E é uma coisa que está me prejudicando, está causando sofrimento, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, a gente ver até que ponto isso traz sofrimento e prejuízo, atrapalha o dia a dia daquela pessoa, né? Para o TDAH, então, também, né? Quando a gente pensa ali... Quando a gente pensa, na verdade, nas altas habilidades, né? Nessa questão da distração. A gente tem a distração só do TDAH, que é quando a criança realmente, ou adulto, né? Acaba dispersando e acaba prestando atenção em coisas, né, que estão ali dentro do ambiente externo ou dentro dos próprios pensamentos, acaba dando umas viajadas mesmo, né? E a gente tem a hiperestabilidade ali da superdotação, a gente chama, né, da hiperestabilidade imaginativa. A gente vê muito isso em crianças, né, dentro da escola. Então, do professor que fala, mas que parece que a criança está viajando, mas é que muitas vezes ela está tão desmotivada e entediada na aula, porque ela já sabe o que o professor está falando, que é muito mais legal ficar inventando coisas dentro da cabeça dela, né? Criando as histórias, do que ficar ali dentro, ouvindo o que o professor está falando, porque ela já sabe aquilo. Então, essa que é a questão, né? Do sonhar acordado. E muitas vezes, quando o professor pergunta, ela sabe do que ele está falando. Então, né? Isso que essa também é uma das questões. Ela sabe do que ele está falando, mas para ela é muito mais legal, né? Essa estabilidade imaginativa que faz com que ela fique criando histórias ali dentro da cabeça dela, porque aquilo já está cansativo. E acho que um ponto-chave aqui, Dai, é um curso que geralmente chega assim, eu consigo prestar atenção se for alguma coisa que eu gosto. Daí, se for um assunto lá do meu interesse, do meu trabalho, nossa, eu aprendo tudo, eu consigo focar minha atenção, eu estudo, eu sei tudo. Mas se for repetitiva, chata, nada a ver que eu tenho que fazer por obrigação... Ou que não faça sentido para mim, né? Eu acho que então, as habilidades têm muito isso, que tudo tem que fazer sentido. Se você der uma boa explicação da utilidade daquele conhecimento, ele vai que vai, né? E assim, e às vezes quando tem as duas coisas juntos, né? O TDAH tem justo esse sofrimento, porque mesmo para coisas que ele gosta de fazer, ele ainda não consegue. Acaba procrastinando, né? Acaba deixando de lado para fazer coisas que tenham recompensas mais rápidas, né? Então, eu acho que o TDAH tem muito isso de impulsividade do TDAH não necessariamente vai aparecer em forma de trazer, né, tanto questões assim de se machucar, enfim, né, de trazer consequências tão sérias se ele tiver, né, altas habilidades junto, mas vai aparecer nessa questão de eu não consigo controlar meus impulsos, não consigo parar antes de agir e acabar controlando, fazendo com que o meu cérebro pare de pensar nas coisas que são mais gratificantes, como assistir um filme, ouvir um vídeo no YouTube, para poder fazer aquilo que eu realmente preciso fazer. Então, causa um sofrimento muito maior, né? Quando a gente tem um diagnóstico associado.
Uhum. E eu acho também assim, né, Dai, que às vezes não vai ser TDAH, né? Mas vai ser ali o que você falou de uma disfunção executiva. Às Exato. vezes vai conseguir prestar atenção naquilo, né, que é interessante, naquilo que não é interessante, né? Uhum, Ele consegue. Então, vai super bem na testagem cognitiva em vários aspectos, mas assim, na funcionalidade, é aquele paciente que muitas vezes vai desmarcar em cima da hora, não vai anotar que marcou a sessão contigo, né? Que vai uhum, ter dificuldade, talvez, lá do trabalho, de gerenciar prazos, e que uhum, muitas vezes vai ser um TDAH, vai ser um superdotado com uma disfunção executiva, né? uhum, E na resolução de problemas do dia a dia, né? Isso é uhum, muito comum também. A gente tem que fazer, claro, né, que é um monte de coisa, mas assim, tem o superdotado que tem TDAH junto, né, que é o com dupla excepcionalidade, e tem o superdotado que tem só disfunção executiva, né? uhum. Que seja através da testagem, né, dos testes da avaliação neuropsicológica, ou seja da avaliação da funcionalidade, né? Tem uma funcionalidade muito prejudicada, né? Uhum, exato. E aí a gente tem que pensar que, independente da condição, né? A gente sabe que esse perfil de forças e fraquezas executivas, todas as pessoas têm, né? Tendo um diagnóstico ou não. E eu Uhum. acho que é isso que está mais difícil hoje em dia da gente poder diferenciar, né? Até que ponto essas fraquezas executivas, como, eu sou uma pessoa que procrastina, ou às vezes eu esqueço do que eu tenho para fazer, né? Até que ponto esses prejuízos nas funções executivas, que todas as pessoas têm, todo mundo tem suas forças e fraquezas aí, até que ponto que isso atrapalha e vira um diagnóstico, né? Até que Uhum. ponto que isso realmente é um diagnóstico. Porque eu acho que está muito, muito comum hoje em dia, né? A gente confundir. Então, eu tenho... Principalmente essa questão da procrastinação, né? Eu procrastino, então eu tenho TDAH. Uhum. Não necessariamente, né? Até a procrastinação na superdotação isolada é bem comum. Até por essa questão, né, de você ter uma ansiedade tão grande dentro da superdotação. Eu quero muito fazer uma coisa, mas eu tenho medo, não sei ir, eu tenho medo de não dar certo, né? Uhum. Eu tô com uma ansiedade tão grande sobre aquele projeto que eu não consigo começar ele porque eu tenho medo de alguma coisa vai dar errado. Uhum. Então eu fico procrastinando, porque eu tenho medo mesmo que alguma coisa vai dar errado, né? Não porque eu realmente tenho uma dificuldade ali. E eu acho que isso é bem comum, daí que você está falando, né? De indivíduos buscarem avaliação. Olhei lá na internet, me identifiquei, nossa, vi lá todos os critérios, tenho todos esses sinais do TDAH. Só que aí você vai ver e vai analisar assim, aquele comportamento, eu procrastino, tá, mas eu tô procrastinando porque eu tenho um perfeccionismo, porque eu tenho essa hipervigilância, né? Uhum, Muitas vezes, esses comportamentos da inquietação, da dificuldade de concentração, da dificuldade de resolução de problema ou de organização, vai estar voltado a uma ansiedade exacerbada ou até mesmo um transtorno de ansiedade, muitas vezes um transtorno de ansiedade generalizado, né? Ou uhum, de um quadro depressivo, né? exato. Isso também, né? De acontecer e esse indivíduo achar que ele tem TDAH. Mas Uhum, não, a gente está falando aqui que tem uma depressão, né? Que daí dificulta no nível de motivação, de resolução de problema, afeta na concentração, ou tem uma ansiedade exacerbada, né? Que me uhum. paralisa e eu não consigo fazer as coisas, né? Ou até, né, que é muito comum, uma sobrecarga. Porque o Sim. superdotado vai pegar um monte de coisa para fazer, vai se interessar por milhões de assuntos, né? E aí tá super sobrecarregado no trabalho, e aí traz essas queixas, né? Mas é porque tô meio esquecido, eu não consigo me organizar direito, ou não dá tempo de fazer tudo que eu tenho para fazer. Aí você vai ver tudo que aquela pessoa tem para fazer, não dá tempo para ele, não dá tempo para ninguém nesse mundo, né? Só se tivesse assim, 72 horas tivesse um dia, assim, né? Então, a gente tem que pensar realmente, né? Qual que é a natureza de todos esses sintomas, de por que isso está acontecendo. Por isso que é muito difícil, né? Porque um sintoma por si só não diz nada, né? Eu vi até que perguntaram ali, né? Se essa questão dos padrões repetitivos com um movimento complexo, né? Geralmente as estereotipias. É, e só no momento que precisa se autorregular. Pode ser decisivo para o diagnóstico de autismo dentro de uma dupla excepcionalidade. Eu acho que nenhuma característica isolada é decisivo, né? Uma característica assim isolada é decisiva para fechar um diagnóstico. Por isso que os diagnósticos aí de internet, né? Na verdade, não existem. A gente tem que ver
da onde que está vindo. Por isso, não é uma característica só que vai fechar um sintoma. Então, a gente vai ter essas questões sensoriais. A gente vai ter no autismo, a gente vai ter questões sensoriais nas altas habilidades, a gente tem questões sensoriais no TDAH. A gente pode ter padrões repetitivos ou até coisas que parecem estereotipias, mas são como tiques mesmos em outras condições, né? Então, assim, um sintoma só nunca vai ser decisivo dentro de um diagnóstico. É sempre a gente entender esse conjunto de sintomas e o que causa cada coisa, né? Qual que é a natureza de cada uma dessas características, desses sintomas. E aí também, né, o quanto que isso causa esse prejuízo funcional na vida dessas pessoas. Uhum. Eu acho que a análise ela é feita através de todo esse repertório, né? Da gente ouvir o paciente, ouvir a família do paciente quando é uma criança, ouvir a escola que vê o paciente todos os dias, né? Uhum. Ver ali o comportamento do paciente na sessão com a gente, enquanto ele está tendo essa interação com a gente ou está fazendo um teste, Uhum. o resultado do teste do paciente em comparação com, né, a normativa, né? Uhum. Então, justamente assim, essa análise de todas essas informações e cruzar todas essas informações. E por isso que eu falei lá no início, né? Que é quase montar um quebra-cabeça, né? Porque juntar isso aqui daqui que liga com aqui e tá, mas será que é isso? Não, não é isso, né? Então, assim, a gente vai tentando montar e claro, né, que nunca vai ter, mesmo que tenha ali a condição dupla e que tenha, né, traços comuns, nunca vai ser igual, né? Exato. Um perfil vai ser sempre diferente do outro. Exatamente. Exato. Eu acho que o que é interessante a gente ver é que nesses casos de dupla excepcionalidade, assim, só para fechar, né? Que os casos de dupla excepcionalidade, geralmente a gente vai ver discrepâncias muito grandes, né? Então a gente vai ver um potencial gigante ali em alguns aspectos, tanto no TDAH quanto no caso da dupla excepcionalidade do autismo também. A gente vai ver esse potencial muito grande, mas alguns prejuízos muito funcionais que acabam impactando, interferindo e atrapalhando em colocar em prática todos esses potenciais, né? Então a gente vê as discrepâncias. Às vezes, em relação à média, nem tá tão discrepante assim, né? Nem tá inferior à média esperada. Mas em relação ao comportamento dele com ele mesmo, a gente vê essas discrepâncias e é algo que chama bastante a nossa atenção, esse sofrimento, principalmente, né? Sim. Eu acho que é isso, Dai. Eu acho que a gente falou aqui sobre tudo, né? Sobre o sintoma, sobre cada condição. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria. Não, eu acho que é isso mesmo. Então, gente, desejo aí uma boa noite, né, para vocês. Acho que não tem mais nenhuma perguntinha, a gente tentou responder todas aqui. Agradecer, né, por ter aceitado esse convite, né? Muito obrigada. E a gente se vê amanhã de novo na clínica. Nos vemos amanhã de novo. E aí, né, se o pessoal quiser entrar em contato para tirar mais dúvidas, também seguimos por aqui. Um beijo para todo mundo e boa noite. Uma dúvida específica, gente, né? Querem tirar alguma dúvida, mandem mensagem daí diretamente pra gente, tá? Podem pelo direct aqui do Instagram, tá bom? Que a gente tenta responder vocês o mais rápido que puder, tá bom, gente? Boa noite, Dai. Um abraço. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau.